Afinal, o que é casamento? Semana passada a gente começou a falar sobre o assunto e a gente vai recapitular um pouco, porque semana passada foi a parte 1, eu tenho que falar um pouquinho da parte, tenho que falar da parte 2, e nada melhor do que poder com você aí recapitular um pouco do que a gente trabalhou semana passada. Gênesis 2:24 é a base de hoje. Se você precisa de uma Bíblia, é só levantar uma das suas mãos que a gente vai entregar para você onde você está uma Bíblia, que é onde a gente vai trabalhar, o texto que a gente vai trabalhar. Se você não sabe manusear, não tem problema nenhum, porque já tem um marcador aí de texto, já no texto que a gente está propondo hoje. Só você abrir nesse marcador, que está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Você vai procurar o 2, que é o número grande, é o capítulo, e a gente vai ler o versículo 24, que é o verso, é o número pequenininho, e aí te ajudar isso para te localizar para o texto que a gente vai falar, expor, conversar nessa manhã. Sobre esse assunto, afinal, o que é casamento. Portanto, o homem deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Vamos ler juntos? Portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente conversou semana passada, nesses próximos 5 minutos aqui. Falar sobre casamento. Casamento inclui, falei semana passada, os próximos 5 minutos é pra gente rever. O casamento inclui, mas é mais do que sexo após o casamento e entre um homem e uma mulher. Ele inclui essas coisas, mas é mais do que isso. Isso é bom, mas Deus tem mais coisas para dizer para a gente a respeito do casamento. E uma palavra define muito bem isso tudo, que é a palavra aliança. Aliança define o conceito de Deus, o que Deus tem para dizer para a gente hoje a respeito de casamento. A palavra aliança resume muito bem essa relação. E essa palavra está muito clara em 2 textos especificamente, Malaquias e Provérbios. Malaquias diz o seguinte, 2:14. Mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual fostes infiel, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Percebe que quando Deus vai falar sobre a relação, a aliança entre um homem e uma mulher, a relação entre um homem e uma mulher, ele vai usar o termo aliança. E esse casamento também se dá numa outra perspectiva, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com o seu Deus. Provérbios 2:17. Ou seja, essa aliança, ela inclui a minha relação com a minha esposa e também no casamento é a minha relação com Deus. Por isso que a gente pode afirmar que a aliança vai definir o casamento como um vínculo sagrado, maravilhoso, abençoado por Deus entre um homem e uma mulher, numa aliança, numa relação que o homem tem com a sua esposa, a esposa tem com o seu marido e ambos individualmente têm com Deus. Não é só a relação que você tem com o seu marido, ou o seu marido tem com você, ou você tem com a sua esposa, mas a relação que vocês dois, individualmente e como instituição casamento, vocês têm com Deus. E hoje em dia, essa relação, quando a gente vai falar de relação de casamento, as pessoas entendem sobre praticamente 2 perspectivas básicas. A do contrato, e aí o Cupido está lá para dizer, a do romance. A do contrato, que é a parte legal da história, né? E o romance é a parte mais afetiva da história. E a nossa tendência, a gente falou isso semana passada, é achar a ideia do contrato muito anti-casamento e cada vez mais entender que a relação do casamento ela é somente ou exclusivamente romântica, o que não é verdade. E a gente falou sobre casamento, sobre romantismo, que tem a ver com a nossa perspectiva sobre intensidade, incompletude de vida, aquela ideia de que o amor é quem vai dar jeito na nossa vida. E a gente percebe que com a nossa cultura, a ênfase no romance é muito maior, a gente começou a perceber, falamos isso semana passada, de que quando o sentimento é o rei do relacionamento, ele se torna um grande déspota. Lembra disso, que a gente falou isso? Quando o sentimento está no centro de tudo, é tudo por causa do sentimento, ele é um grande déspota, porque ele manda bem quando você está com ele, mas quando você não está com ele, ele pode te levar para lugares muito terríveis. Enfim, o conceito de aliança, ele está acima, mas não exclui o conceito de contrato, o conceito mais legal da história, e não exclui o conceito de romance. Pelo contrário, ele coloca as 2 coisas juntas. Tanto é que o Tim Keller, quando vai falar sobre casamento, ele vai falar que casamento é uma relação de lei e uma relação de amor. E ele fala, a lei tira a obrigatoriedade de você provar alguma coisa a alguém, vocês estão juntos,
não precisa provar todos os dias. Lembra que até usei o exemplo daquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Que coisa bonita, mas seria terrível você todos os dias ter que conquistar seu marido. Todos os dias você tem que conquistar sua mulher. Olha que coisa terrível. Parece bonito só no filme. Mas experimenta isso durante 20, 30, 40, 50, 60 anos. É escravizante. A lei, ela tira a obrigatoriedade de todo dia você provar alguma coisa a alguém. Mas o amor torna a relação intensa, prazerosa e desejosa da permanência. Então, acho que essas duas palavras, a aliança, ela inclui o romance, ela inclui o amor e inclui a lei. E a gente falou sobre 5 características dessa aliança. Esse vínculo sagrado entre um homem e uma mulher diante de Deus, diante dos homens. A primeira delas é a permanência do casamento. E aí, Ju, pode tirar, por favor? A permanência do casamento, que foi o que a gente falou semana passada. Assim não são mais uma só carne, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Permanência. A sacralidade do casamento. Foi Deus quem juntou, não separe o homem. Não é uma relação apenas contratual, meramente humana entre duas as partes. Foi Deus que uniu essas coisas. Bom, agora a gente vai conversar sobre as outras 3. E a gente entra no texto do sermão de hoje. E além da permanência, além da sacralidade, guarda outra característica desse casamento, é a intimidade. Lembrando, falei semana passada também que todas essas 5 é de um livro chamado Deus, Casamento e Família. Eu preciso dar crédito a quem deu crédito, uma ideia sensacional. E aí eu vou falar sobre intimidade. Intimidade, tem que até tirar o microfone para falar do assunto, é falar sobre sexualidade. E semana passada a gente citou um monte de música, não foi? Vamos começar com uma. Mais uma. Que fala muito bem, música bonitinha, mas ela desconectou a relação divina entre amor e sexo. Nas palavras da Rita Lee. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. O amor é divino, o sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é 2, sexo antes e o amor depois. E aí ela vai, enfim, essa música toda é bonitinha, mas parece que ela está desconstruindo uma relação que precisa andar junto e que me parece muito a relação que a nossa cultura tem com o sexo. Que o amor é da base do encanto, o amor é da base do sublime, o amor é da base da poesia, o amor é da base do afeto. E o sexo é da base do prazer, do corpo, da pegada, da intensidade. E são 2 coisas que não necessariamente têm uma relação entre si. E o que não é verdade, gente, quando Deus criou o sexo, colocou ele no seu lugar certo, e essa palavra intimidade, que é tão interessante, ela nos junta essas 2 realidades que precisam estar presentes, tanto do afeto quanto da sexualidade. E você há de concordar que alguns segmentos, e nem todo mundo, alguns segmentos da nossa cultura, eles afirmam somente que sexo é só prazer. Não é verdade? Não é isso que muita gente diz? Sexo é prazer. Sexo é só prazer. E aí coloca o amor, como eu disse, com essa base só do sublime, da poesia, o outro é a coisa mais animal. Será? Será que a gente realmente acredita que o sexo é somente prazer, e não que o prazer seja bom, que seja ruim, mas será que a gente realmente, como cultura, e não somente como cristãos, aqueles que são ou aqueles que não são, será que a gente realmente acredita que sexo é só prazer? Que não existe, na relação sexual, não existe algo para além do prazer? Será que a gente não acredita nisso? Vamos analisar uma situação? 2. E eu não quero fazer miséria com a situação, que já foi feita tanta com ela, mas a questão da menina que foi violentada. Perdoe, por favor, esse exemplo tão ruim, tão negativo. Mas para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Uma menina aqui no Rio de Janeiro nos chocou esse caso, foi violentada aí por 30 homens. E eu acho que pra gente, a gente elencou como crime, como uma coisa horrível do ser humano, as 2 piores coisas é um crime contra um menor, seja ele de que natureza for, e um crime de estupro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, sem querer fazer miséria com a situação. Se é só sexo forçado, e só tem a ver com prazer,
sinceramente, você preferia apanhar ou ser violentado sexualmente? Não que alguma das escolhas seja boa, mas me parece que até mesmo dentro da nossa escala, e a gente sabe dentro das escalas até dos próprios presídios, quem bate é uma pessoa terrível, mas parece que faz parte de uma marginalidade comum. Mas quem estupra é pior ainda, não é? Se sexo é só referida à questão do prazer, me explica, por que a gente se horroriza mais com uma cena onde a violência foi feita na base da penetração, e se a gente não se horroriza tanto quanto se ela fosse na base da violência no crânio, na pessoa, no corpo dela inteira? Por que a gente preferia uma coisa ou outra? Porque a gente entende que existe uma violação moral. Não é? Que não é só a dor física que aquela menina, e infelizmente tantas outras, e outros também em menor escala, sentiram. Porque existe alguma coisa que vai para além da questão física. Tanto é que nós elencamos a violência física de um jeito e a violência sexual de um outro. Porque aquilo ali é de uma outra natureza. Porque pra gente, no fundo, a gente sabe, sexo não está envolvido só o prazer. Tem alguma coisa diferente aí nessa história. Deixa eu dar um outro exemplo. E aí é um exemplo fictício para você entender comigo como a gente acredita, no fundo, que existe alguma coisa diferente na sexualidade que vai para além do prazer, que inclui, mas vai para além do prazer. Mais uma vez, me perdoe o horror da cena. Eu estou dando exemplos negativos para falar de uma coisa extremamente positiva. Imagina que um menino ou uma menina resolve: eu quero ter uma experiência máxima de prazer na minha vida. Decisão. Eu resolvo ter, um menino ou uma menina resolvem ter 20 relações sexuais em uma noite. Por livre e espontânea vontade, com a supervisão de um médico no quarto ao lado. Essa pessoa, para bater esse recorde pessoal, seja lá como você queira entender isso, ela pode parar a hora que quiser, ela pode alternar períodos de descanso, não precisa ser um atrás do outro. Você enxergaria essa situação como uma situação normal e comum? Pensa bem, se sexo é só prazer, e é só prazer, que legal. Ela vai ter 20 relações sexuais, ele ou ela vão ter 20 relações sexuais consensuais, com a supervisão de um médico, podendo parar a hora que ela quiser, por livre e espontânea vontade. Que coisa interessante, que coisa boa. Vai ter 20 relações sexuais. Por que pra gente isso é estranho demais? Porque a gente sabe que o que está envolvido ali não é apenas o prazer, não é apenas a penetração, mesmo sendo uma relação consensual, supervisionada, livre e consciente, a gente sabe que o sexo está para além daquele prazer que aquela pessoa pode querer sentir ou não. Esse exemplo nos choca, porque a gente entende que está para além disso tudo. Eu lembro de um filme que eu assisti, muito tempo atrás, que eu costumo usar muito ele como um exemplo de como a coisa está para além do prazer e está na base da união e da intimidade. Não sei quantos viram aqui, a tradução do filme é essa mesmo, tá? Não tem tradução em português. O filme é Vanilla Sky, o filme com Tom Cruise e com a Cameron Diaz. Em que o Tom Cruise e a Cameron Diaz têm uma relação e ele resolve depois de um tempão desprezar ela. Posso contar pra você, pô, spoiler de um filme que tem mais de 10 anos, não é spoiler, né, gente? 10, 15 anos, sei lá quanto tempo tem. Aí ele resolve eles têm uma relação e ele depois simplesmente descarta a mulher, enfim, deixa ela pra lá, etc, etc. E um dia ela encontra com ele. Você tá aqui e tal, como se fosse uma grande coincidência. Chama ele pra andar no carro dela. E eles estão lá juntos e ela vai falar, e ela vai começar a conversar com ele e vai mostrar a real intenção daquele papo. Que não foi um encontro casual, mas ela planejou tudo aquilo ali porque ela queria se vingar do Tom Cruise, que tinha dormido com ela e depois tinha, enfim, desprezado ela, descartado ela, não ligado mais para ela. Eles vão conversar e ela leva ele para um acidente. Ela faz com que ele tenha um acidente de carro. Ela joga o carro em cima de uma ribanceira, de uma ponte, não lembro exatamente o que. Mas ela propositalmente faz com que ele se machuque. Severamente, gravemente. E ela fala uma frase que para mim é muito interessante. Eu sempre marquei essa frase quando a gente vai falar de sexualidade. Ela diz: olha, quando você dorme com alguém, o seu corpo faz uma promessa, você faz uma promessa para uma outra pessoa, quer você queira ou não.
Olha só como um dado da nossa própria cultura, um filme que não tem uma base cristã, um princípio cristão, vai falar que realmente existe alguma coisa para além do prazer quando duas pessoas se unem em intimidade. Quando você dorme com alguém, o seu corpo faz uma promessa para aquela pessoa, quer você queira ou não. Quer você diga que é somente sexo casual, que deveria ser uma expressão abolida pela gente, ou não, existe uma promessa ali, porque existe alguma coisa sublime, a palavra é essa mesmo, gente, espiritual, quando duas pessoas se unem na sexualidade. Agora, importante, quando um casal, porque todo esse papo de sublimidade não quer dizer assim, que quando um casal casado faz sexo, ele não está dizendo para o outro assim, amor, né? Vamos ter uma experiência sublime. Como dois anjos, chegaremos ao píncaro da gratidão, terminando esse nosso momento com corações cheios de júbilo. Depois nos prostraremos ao pé da cama e ajoelharemos cheios de gratidão no coração. Porque parece, quando a gente fala da base do sublime, que isso, o pastor está dizendo que o negócio é quase uma elevação angelical. Não é por aí, gente, por favor. Claro que tem a coisa que a gente fala aqui, tem a pegada, tem a intensidade, a gente está querendo juntar as duas coisas e não separá-lo, mas existe sim um lado sexual que envolve mais essa questão toda da intensidade que eu estava falando aqui, mas as duas coisas precisam andar unidas. E olha que a expressão que a Bíblia diz, elas dizem que quando as pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. E essa expressão, gente, quer dizer que é intimidade, uma só carne, é conexão, é união. Não é apenas conjunção carnal. E os dois têm relação sexual. Não. Os dois se tornam uma só carne, quer dizer, os dois têm intimidade, conexão e união. E eu queria ler um texto para vocês, acompanhem comigo. Quando Paulo vai falar sobre essa questão numa igreja que vivia várias questões, várias controvérsias em relação a esse assunto, que era a igreja de Corinto. Ele diz o seguinte, Paulo vai instruir a igreja sobre a questão da sexualidade, e ele vai dizer o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Deixa eu entender por que Paulo, a gente entender aqui, por que Paulo vai falar tanto, e por que essa questão da sexualidade estava tão presente nessa cidade e nessa igreja chamada, na igreja de Corinto, nessa cidade chamada Corinto. Porque existia gente que achava que podia servir, um pensamento da época, podiam servir a Jesus com o seu espírito, mas o que fizessem com o seu corpo não afetaria absolutamente nada. Ou seja, o meu coração é de Jesus, o meu corpo é meu. O meu espírito ele é pleno diante de Jesus, pleno diante de Deus, mas o que eu faço com o meu corpo não tem problema, porque o corpo é mau mesmo. Esse era o entendimento que a cidade de Corinto tinha, né? A cultura ali naquela cidade tinha a respeito de corpo e de espírito. São duas coisas, um é bom e o outro é terrível. Então o que você faz com um, você faz para Jesus, o que você faz com o outro, você faz do jeito que você quiser. E Paulo vai dizer assim, não é assim. Não existe o corpo de Jesus para Jesus, o que você faz no corpo é para Jesus, e o que você faz na alma é para Jesus, o que você faz no corpo é para você. De jeito nenhum. O nosso corpo é de Cristo. A nossa alma é de Cristo. O nosso corpo é de Cristo. O nosso intelecto é de Cristo. Tudo que a gente tem é de Cristo. E ele vai usar a expressão unir. Ele vai falar assim, olha, por exemplo, se você acha que não há nenhum problema de você se deitar com uma prostituta, você não está entendendo a sublimidade do que o seu corpo é para a glória de Deus. E aí ele fala, se a pessoa se unir com a prostituta, ele se torna com ela uma só carne. Paulo não está querendo falar o óbvio. O que seria falar? Olha, quando o homem deita com uma mulher, ele deita com uma mulher, uma prostituta. Quando o homem deita com uma prostituta, ele deita com uma prostituta. Paulo não está falando isso. Quando o homem tem relação com uma prostituta, ele tem relação com uma prostituta. Paulo não está falando isso. Ele diz que quando as pessoas se unem
E aí o termo aqui no hebraico e no próprio grego também, no grego e no hebraico, eles têm uma conotação desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, de que uma união que vai para além, que ele tem implicações espirituais. Se a pessoa se une a uma prostituta, ele se torna uma só carne. Se a pessoa tem uma conjunção carnal, existe ali uma conjunção espiritual. É isso que ele está dizendo. E olha o que ele diz abaixo. Da mesma maneira que uma pessoa se une com Deus, ele se torna um só espírito com ele. Olha que linguagem interessante. Quem se une não tem apenas prazer, não é só o prazer, mas se torna um com aquela pessoa. Da mesma forma que quando eu me uno a Deus, eu estou me tornando um com Ele. É a minha vontade para Ele e a vontade dele em mim. Essa união espiritual acontece, a gente entende bem, nessa nossa relação com Deus. Eu quero me unir a Deus em oração. Eu quero, Senhor, que a minha vontade seja a tua vontade, que a tua vontade seja a tua vontade em mim. Isso é união. A mesma expressão, a mesma palavra, no grego aqui, que Paulo vai usar dessa nossa relação com Deus, ele vai usar para falar da relação do homem com uma prostituta. Mais uma vez, é um exemplo negativo. Mas para dizer, há mais no sexo do que prazer. Existe intimidade, conexão, aliança. Por isso, gente, que o sexo é uma intimidade reservada para a mulher, para o marido, na sua aliança. Gente que não vai unir somente pelo prazer de estar junto, mas pelo compromisso de ser um para o resto da sua vida. Por isso que a gente ainda acredita, porque para a gente o sexo é uma coisa tão importante, para a gente não, perdão, meus irmãos, porque para Deus o sexo é tão importante, é que a gente continua acreditando que ele não pode ser desmerecido, desqualificado apenas com um lado dele, que é o prazer. Mas ele é honrado, Deus honra a gente quando a gente pega a questão do prazer, coloca a questão da união, junta essas duas coisas e fala, isso é sexualidade. Por isso que ela está reservada para aqueles que desejam passar o resto da vida juntos para depois do casamento. Vamos lá, gente. Então, qual é o padrão aí de Deus? Falar um pouquinho mais do assunto sobre essa intimidade, que eu estou chamando uma intimidade de corpo e de alma. Primeiro, faça amor com seu marido e com a sua esposa porque vocês desejam intimidade. O que eu estou enfatizando aqui é a questão do desejo da intimidade, quando a gente está falando de casamento aqui. Porque para muita gente já ouviu essa expressão, que o sexo ele é um termômetro da relação. A gente não fala isso. Então, se tudo vai bem, semana boa, né? Tem vários checklists ali na sua lista. Se as coisas não estão bem, a semana está ruim. E aí você fala, o sexo é um termômetro da coisa. Não é bem aí. Ele sim é um termômetro natural, mas ele também é um combustível. Ele não está certo não, mas eles estão parcialmente certos. Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, porque as nossas diferenças a gente resolve. Não é isso? Não vem com essa história que você não sabe que música é essa, não. É esse, eu escuto sertanejo, isso aí é o quê? Vai ser aí em cima da cama, né? Ele não é apenas a coroação da intimidade, ele promove a intimidade. Quando eu digo que ele está certo, e mas não certamente, ele diz assim, pô, tamo brigado, vamos fazer o seguinte, amor. Eu tô hoje com raiva de você. Vamos transar? Não é isso, gente. Mas não precisa ter o que eu chamo da conjunção astral para que os dois possam ter unidos nessa intimidade tão bonita. É a conjunção astral, né? Aquela ideia de que precisa ter um mega jantar, que precisa a lua e o sol e os planetas estarem alinhados, que precisa, sabe, o dia não pode ter tido estresse, você sai da Barra para a Zona Sul em 30 minutos, às 6 horas da tarde. De helicóptero, óbvio, né? Sabe, parece uma conjunção que agora sim, amor, estamos prontos para ter o nosso momento de intimidade. Meu querido, não é forçação de barra, mas saiba que quando vocês se unem, vocês estão além de mostrando intimidade, estão promovendo intimidade, porque aquele momento não é só prazer, ele é junção, ele é união, ele une mais você. Dá para fazer conchinha depois, gente. 5 minutos, mas dá.
Faça amor com sua esposa, com seu marido, porque vocês desejam intimidade. Não é apenas a coroação, mas a promoção dela. Segundo, faça amor sempre. Olha que palavra abençoada, né? Com sua esposa e com seu marido. O negócio é tão importante para Deus, que esse versículo muito famoso quando a gente fala desse assunto, que a gente não deve deixar de citá-lo, que também em Coríntios, que lembra que é uma igreja aí com essa questão sexual muito efervescente, quando Paulo vai falar, vai instruir os casais, dizendo assim, olha, não vos negueis uns ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da falta de controle. E aí Paulo está falando exclusivamente da questão sexual. Não privem um ao outro. Não deixem de fazer amor um com o outro. Se for fazer isso, é pouco tempo. Você tem um tempo ali reservado de oração, enfim. Mas depois se une de novo, para que Satanás não tente vocês por causa da falta de controle. Ou seja, a falta de sexo não pode ser punição. Cuidado com esse negócio que é o tiro que sai pela culatra. Vou ali fazer uma greve durante uma semana, 10 dias, 20 dias, para punir minha esposa ou para punir o meu marido. Não faça isso. É melhor, vou encher a boca para dizer, não desobedeça a Deus. O texto é claro que quando a gente começa essa relação de intimidade, ela é tão boa que a gente precisa atentar não somente para a qualidade, mas também para a frequência. Porque senão, usando aquela expressão antiga, você acaba abrindo brecha. Não que o outro seja responsável, por favor, olha, eu acabei tendo relação com outra pessoa, porque afinal, né, estamos aqui há 4 dias, 4 horas, sem ter relação. O problema é seu, você desobedeceu a Bíblia. Pelo amor de Deus. Não faça isso. A relação, você é o responsável por ela, de você se manter fiel diante de Deus. Mas o que ele diz, casal, atente para isso. Porque no momento que você começa, é tão bom e simboliza tanto, ou traz tanta união, traz tanto, é o combustível para essa unidade de vocês, que quando vocês deixam de ter, cuidado, isso pode acabar sendo motivo para que Satanás tente vocês para infidelidade. Isso não pode acontecer. E aí aquele problema que você pune pela falta de sexo acaba sendo um problema para você mesmo. Você imagina, você potencializa o imaginário do seu cônjuge. Não faça isso. Segundo ponto, intimidade. E o terceiro, ou seja, segundo ponto, tem a ver com o primeiro também, que é exclusividade. A aliança tem a ver com permanência, que Deus uniu, não separe o homem. Tem a ver com a sacralidade, Deus é que uniu, não separe o homem. Tem a ver com a intimidade, a questão sexual tão importante, e tem a ver com a exclusividade. 1 Coríntios 7, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Marido, cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher e do mesmo modo a mulher com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Olha que coisa bonita, não é falando, botando um homem com direitos e as mulheres com deveres, são os dois. Seu corpo pertence ao outro, o outro pertence a você nessa relação de união, de livre e espontânea vontade. O marido pertence à mulher, a mulher pertence ao marido. E, portanto, ou façam a sua obrigação, cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher. E da mesma modo, a mulher cumpra a sua responsabilidade conjugal com o seu marido. Não é uma questão de obrigação, gente, mas para de mimimi nesse assunto. E só com ele, e só com ela. Ou o texto de Provérbios, também tão bonito. Bebe da água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que o teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tem desde a mocidade. Toda essa linguagem poética, aqui que o escritor de Provérbios vai dizer, vai ser, se alegra com a sua esposa, marido se alegra com ela, esposa se alegra com o seu marido. E de que sentido? Sexualmente. E somente com ele, somente com ela. E esse texto de Provérbios 5, ele vai falar inclusive sobre os lábios da mulher enganosa. Que na verdade a gente não precisa botar a questão da mulher, mas os lábios do adultério enganoso. Quando ele, para muitas vezes, a cabeça da gente, seja homem ou seja mulher, começa a fantasiar uma outra relação de que de repente existe uma grama mais verde.
de que existe uma relação mais intensa, de que talvez exista uma relação melhor ali do outro lado da história, e por isso a gente vai sendo seduzido por aquilo na nossa cabeça e no nosso coração. E entenda bem, é um processo essa história toda. Porque não existe aquilo assim, pô, nunca pensei na mulher e um dia, pum, ela veio, aí senti desejo e a gente foi lá e teve uma relação. Peraí. Mas os casos de adultério, eles são um processo construído na cabeça da gente, no imaginário da gente, em passos perigosos que a gente vai dando, em aproximações que a gente vai tendo que são indevidas e que vão sendo de alguma maneira prazerosas pra gente naquele momento e que a gente não tem coragem de ir além, mas até um dia que a gente resolve romper essa barreira e ir para as vias de fato, achando que vai ser um momento sublime. E não será. Ou, como o próprio vai uma vez citar ele, o Tim Keller diz, sim, é impossível não, mas é muito difícil uma relação que tenha tanta adrenalina, uma relação extraconjugal, tanta adrenalina, tanta expectativa, ela seja ruim em si mesmo, o fato, o prazer. Não é. O Tim Keller diz, não é. O problema não está na intensidade e o prazer daquele momento. É o que aquilo vai causar depois. As dores, as dificuldades, as complicações, a culpa, tudo isso. O momento talvez tenha sido intenso, mas acabou ali, né? E é importante a gente se atentar para isso na questão da exclusividade. Porque Deus planejou vocês para serem bênção um com o outro. E a questão do adultério é tão sério que Jesus mesmo deixou claro que o adultério não obriga, mas ele legitima o divórcio. Não obriga, mas legitima o divórcio. Tal é a seriedade da exclusividade no casamento. Por isso, seja fiel no corpo, é o mais óbvio. Mas seja fiel na mente e seja fiel no coração. No corpo é a consequência disso tudo, mas Jesus uma vez mesmo disse que o adultério está em nós. Ele diz, aquele que já imaginou estar com outra pessoa, uma outra mulher, já cometeu adultério entre si, para nos falar de que o nosso coração é assim, adúltero, difícil, complicado, e que a gente precisa o tempo inteiro se guardar diante de Deus para que esses pensamentos eles não subam mais do que apenas sejam uma passagem, que passem e vão embora, mas que não permaneçam com a gente. Na mente e no coração. E no coração eu quero falar de um outro conceito. A gente estudando essa questão do adultério e das relações extraconjugais. E ele fala que existe gente que tem um processo que chama de quase que de enamoramento pelo outro, que é um processo onde não existe conjunção carnal, ou seja, não existe sexualidade, mas existe uma certa afetividade entre si. O que eu quero dizer com isso? Você chega no seu trabalho, você não tem coragem de trair sua esposa, você não tem coragem de trair seu marido, mas você sabe que quando você está do lado daquela menina, ou você está do lado daquele menino, daquele homem, daquela mulher, o seu coração começa a bater um pouco mais forte. E até aquele momento você não fez absolutamente nada demais, mas você começa a cultivar um relacionamento mais próximo com aquele colega, com aquela colega, enfim, seja de que nível for. Na faculdade, infelizmente até na igreja. E a gente começa, quando a gente se conversa ali, o coração tem um sorriso a mais, tem um toque a mais, não acontece nada. Mas existe um processo ali quase que de adultério do coração, onde você sabe que existe um coração batendo mais forte ali e que você gosta daquela dança, você gosta daquele jogo e você ali se coloca como sempre uma pessoa presente na vida daquela outra pessoa que não é sua esposa e que não é seu marido. Sai dessa, meu irmão. Primeiro porque pode começar um processo de afetividade no seu coração, ainda que ele não resulte na cama, mas começa um processo de afetividade que pode tirar você de corpo e de alma da sua própria casa, da sua própria cisterna, usando o texto de Provérbios. E segundo, porque sim, pode ser um grande passo para o adultério físico acontecer. Cuidado com essas relações, conexões perigosas que a gente tem, que às vezes trazem uma bela, uma leve, boa sensação dentro da gente, mas que a gente sabe que a gente está se aproximando demais daquela pessoa, especialmente do sexo oposto. Não quer dizer, gente, pra gente ser aquela coisa meio purita, não, eu não falo com mulheres.
me relaciono e tal, que aí fica quase que uma coisa, você nutrindo uma coisa na sua mente, uma fantasia, de tanto que você não consegue tocar. É um bicho, mulher, não quero isso. Eu só falo com a minha esposa. Minha mulher fala comigo, Rafaela, fica do meu lado aqui. Não é isso. Mas cuidado. É para você se policiar por causa do corpo, mas também da mente e do coração. Intimidade, exclusividade e o terceiro ponto. E a gente aqui vai terminar. Esse terceiro ponto dura 54 minutos, mas a gente vai terminar. Se chama mutualidade, né? Porque o pastor fala, agora o terceiro e último ponto. A igreja diz, glória a Deus. Ele não sabe, pastor, esse é o principal, tem 50 minutos. Calma, não é isso não? Já estamos aqui terminando. Mutualidade. É aquela história. A gente já falou isso aqui também. Às vezes essa frase é bem dita, mas ela é mal interpretada. Quando a gente diz assim, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. É uma frase bonita, mas ela precisa ser bem interpretada. É bela, mas precisa ser entendida. Porque relacionamento não envolve retribuição, mas ele envolve uma boa troca. Não é verdade? Qual é a ideia da retribuição? Faça isso, não envolve isso, mas qual é a ideia da retribuição? Meu amor, faça isso por mim, que aí sim eu farei isso por você. Então, se o outro se move, se o cônjuge se move, se a esposa se move, o marido se move. Se o marido se move, a esposa se move. Enquanto se você não me fizer o bem, eu não faço bem para você. E aí essa é a relação de retribuição. Você está me fazendo bem, eu faço bem. Você não está me fazendo bem, eu não faço bem. É retribuição. Toma lá da cá. Isso não é bom. Mas a mutualidade é a boa troca. Ou seja, se nós não fizermos juntos isso um para o outro, esse negócio não vai dar certo. Entendeu que é diferente? Não é retribuição, se você se mover, eu me movo, mas uma decisão conjunta de que a gente precisa trocar. De que sim, eu quero casar com você, meu amor, para fazer você feliz. Mas na certeza de que você também está casando comigo para me fazer feliz. Parece retribuição, mas não é. É uma via de mão dupla que se não acontece, gente, parece um casamento muito altruísta, mas ele não é bom. Casamento bonito, o marido se esforça pela esposa e ela lixa a unha o dia inteiro. Que coisa bonita, a mulher faz tudo pelo marido e ele só pensa no trabalho. Eu sei que eu falei de estereótipos aqui, mas só pensa no trabalho. Que bonito. Não, gente, isso não é bonito. Bonito é quando existe troca. Por isso, quando você vai ver essa relação entre o homem e a mulher, eu gosto desse texto de Efésios 5, a gente vai ver como que o próprio Deus dá isso pra gente. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Essa história se repete constantemente. Esse é outro texto lá em Efésios. E os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o marido. Olha que interessante. Numa época, inclusive, quando Paulo vai falar isso, onde realmente, para muitas pessoas, o marido tinha poderes muito grandes sobre as mulheres, o marido tinha um poder muito grande, o pai, sobre os seus filhos, de serem vistos como propriedades suas. Paulo vai trazer uma coisa revolucionária. Deus vai trazer uma coisa revolucionária através da vida do apóstolo Paulo. Vai dizer, isso aí é mão dupla, gente. A gente vai falar de filhos e pais agora. Ainda nessa série nós vamos falar vários domingos sobre esse assunto. Mas ele vai falar assim, pai, sobre marido e mulher. Ame, marido, a sua mulher como a você mesmo, ou como Cristo amou a sua própria igreja. E mulher, respeite seu marido. Questão de submissão, vamos falar isso daqui a alguns domingos. Sobre os papéis do homem e da mulher no casamento. Aguardem, vocês vão ver. Mas é interessante ver isso, que Deus fala que os dois precisam lutar para que essa aliança dê certo, cada um no seu papel. E isso não é terceirizável. O que eu quero dizer com isso? Porque eu tenho certeza que você, marido, faz coisas dentro da sua casa melhor do que a sua mulher. E tenho certeza, mulher, que você tem coisas que você faz na sua casa melhor do que o seu marido. Normal. Talvez você seja muito bom de finanças e o seu cônjuge não. De planejamento, de compra, de alguns tipos de conversa com os filhos. Você sabe que ela fala melhor do que você, ou você fala melhor do que ela. Coisa de tecnologia, como ser dentro de casa. Sei que existem coisas que a gente pode dizer assim, cara, isso é com o meu marido, ou isso é com a minha esposa. Existem coisas que a gente consegue saber que o outro faz melhor do que a gente, que bom, dentro de um conceito de parceria e não de terceirização. Agora, não existe, olha, eu cuido do trabalho e você cuida do relacionamento.
Bom, eu vou trazer as coisas para dentro de casa, se for um homem falando, né? E eu vou ser provedor e você cuida do relacionamento. Olha, se tiver ruim, você conversa comigo. Se tiver para fazer a coisa ficar bem, você faz todas as coisas. É com você. O nosso amor é com você. Não dá para fazer isso. Não dá para terceirizar isso. Olha, é mutualidade. Os dois construindo um casamento feliz, investindo na relação. Mutualidade. Esse é o quinto ponto da nossa aliança. Permanência, sacralidade, intimidade, exclusividade e mutualidade. Os dois constroem um casamento feliz. Eu sei, e aí eu quero falar um pouco pra gente nesse assunto, um pouco rapidamente, mais pra gente, pros homens. Porque a gente tende, muitas vezes, a fazer essa opção. Como se o sucesso e a felicidade da nossa relação estivesse muito mais com as mulheres. E a gente se contenta em fazer, em prover, muitas vezes, em fazer as coisas dentro de casa. E desde que essa questão de relacionamento, de felicidade, qualidade da relação, deixa amor que você resolve isso muito bem. Não faça isso. Claro que talvez num nível, numa frequência menor, isso aconteça do outro lado também. Mas lembre, mutualidade pressupõe que os dois estão 100% nessa relação, investindo 100% do seu bom tempo para ali a coisa dar certo. Ninguém foi feito para remar sozinho nessa relação. E é assim que a gente precisa viver a nossa aliança com nossa esposa, com nosso esposo, com nosso marido, com a nossa mulher. E eu queria trazer aqui para a gente um questionamento que a gente fez lá no pequeno grupo lá de casa, na quarta-feira, sobre esse assunto. Semana, a gente conversou sobre o domingo passado, no PG, e aí a Bia falou assim, olha, tão estranho que a gente se diferencia tão pouco como cristãos de um casamento que conhece a Cristo. O casamento cristão se diferencia tão pouco dos casamentos das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Isso foi um bom tapa na nossa cara. Porque uma revolução familiar, de bênção para a nossa cidade, começa acontecendo quando a gente se percebe não como um contraponto àquela linguagem nós cristãos e aqueles que não são cristãos. Não é isso. Por favor, não é isso. Especialmente você que veio aqui e ainda não é um cristão, declaradamente um cristão. A gente não está querendo estabelecer uma relação de superioridade, mas entender quais são os conceitos que Deus tem para o casamento. A gente não pode pegar o conceito cultural e se apropriar dele. E a única coisa que a gente faz diferente, sabe o que é? Mas eu caso dentro da igreja. Que às vezes parece isso, que a única diferença do casamento cristão para um casamento não cristão, e eu não quero fazer um julgamento sobre o que pensam lá de fora, mas a relação que a gente tem é que a gente faz um casamento feito por um pastor dentro da igreja. Acabou. E é infinitamente mais do que isso. Se a gente entendesse esse conceito, mais uma vez, de permanência, de exclusividade, de sacralidade, de intimidade, de mutualidade e da relação sagrada que a gente tem com o nosso marido, com a nossa mulher, vínculo dado por Deus, feito por Deus, a gente ia fazer uma grande diferença e ia mostrar que sim, as nossas taxas de separação, que as nossas taxas de infelicidade precisavam ser menores. Precisavam ser menores. Mas isso às vezes é por causa da nossa falta de compreensão. A única coisa que a gente faz é casar na igreja e chama o pastor para fazer. Farei o seu casamento com o maior prazer, tá bom, gente? Mas quer dizer, não é só isso. É um ótimo começo, mas não é só isso. É se diferenciar primeiro desse conceito excessivamente subjetivo do amor. É se diferenciar desse conceito pautado somente na lei, ou seja, a gente está junto aqui, e se separar, não há nada na lei que nos impeça disso. E realmente não há na lei brasileira. Mas esse não é o meu padrão. O padrão é o que a Escritura diz a respeito do nosso casamento, que ela fala da importância da permanência. E quando a gente entende isso, entende, gente, principalmente que Cristo nos transformou para ser luz nesse mundo. Isso envolve também todas as nossas relações, que Ele se doou por nós, para que a gente tivesse a mais bela das relações, que é o casamento, abençoado por Ele, que assim como Ele se sacrificou pelo outro, nós precisamos também se sacrificar para ver essa aliança de pé,
o nosso relacionamento seria outro. Porque veja bem, quando Paulo vai falar de casamento, ele vai falar da relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Por isso que essa relação, falamos isso há pouco tempo na reunião dos nossos casais, envolve sempre sacrifício. Pô, mas é complicado. O que Jesus fez pela igreja, marido, faça pela sua esposa. O que a igreja faz por Cristo, esposa, faça pelo seu marido. E essa relação bem compreendida de sacrifício, de entrega e de prazer, de romance, vai fazer uma diferença danada desse mundo. Eu espero que de fato, nessa igreja, e aqui eu não estou falando de uma utopia ou de um idealismo, os maridos sejam apaixonados pelas suas esposas, as esposas sejam apaixonadas pelo seu marido e vivam dessa forma, para a glória de Deus. E se está difícil, e eu sei que muitas vezes está, lembra que essa aliança sagrada foi abençoada e desenhada por Deus. Casamento é para sempre, tá, gente? Mas ele se renova. Ele não é para sempre, como a gente fala que uma prisão é para sempre. Ele é casamento para sempre, é como se a gente estivesse sempre num belo lugar. Que por mais que ele se torne comum, ele sempre será belo. E quem pode renovar isso na gente foi aquele que morreu por nós. Se existe tédio, se existe pensamentos de adultério, se existe namoramento, se existe falta de desejo, seja lá o que for, lembre que Jesus te reconectou com Deus para que seu casamento fosse diferente, para que você fosse um marido e uma mulher diferente. Que Ele te viu em pecado, separado dEle, que Ele viu você impossibilitado de chegar até Ele com as suas próprias forças. Ele te viu num estado de miséria, de morte, mas Deus te amou de maneira tão grande, e essa é a notícia do Evangelho, que Ele reconciliou você com Ele mesmo, mandando Jesus, colocando o seu pecado na pessoa de Jesus. E quando Jesus morre, Ele nos chama e Ele nos reconecta com Deus e nos chama para uma nova vida, na igreja, no trabalho e no casamento. Novos maridos, novas mulheres. O mesmo casamento, mas renovado por aquele que se entregou por nós. Quero orar por você.